A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. Começa agora, Rios de Água Viva. A palavra profética chegando até você. Disse Jesus: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Vai me afastar dos teus braços, nem do amor que o mundo não compreendeu. Dias mais sábios. Alcoolismo. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Provérbios 23, 29 e 30. O texto de hoje trata dos problemas causados pela bebida. Os dependentes de bebida alcoólica convivem com os ais, com os pesares, com as rixas, queixas, com as feridas sem causa, e estão sempre de olhos vermelhos. Eles sequer podem olhar para a garrafa, pois não resistirão o seu brilho no copo, e logo a bebida estará escoando para dentro do seu corpo, e ao cabo, o que ingeriram os morderá como cobra e picará como basilisco. O texto continua: os teus olhos verão coisas esquisitas, teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro e dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. Provérbios 23, 33 a 35. O alcoolismo é um vício muito difícil de se sair dele. Portanto, devemos fazer de tudo para não cair nele e ajudar outros a não entrar nessa armadilha. Em lugar de nos embriagarmos com vinho, podemos nos encher do Espírito, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nada vai apagar tua glória de quem te viu face a face. Ouça com fé e receba a palavra que provém do trono de Deus. Só tua morte pode mudar o... Chegou a hora de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Só tua vida traz a esperança de ver tua... Ouviremos a continuação da mensagem, o princípio. Tu és santo, só tu és santo. Não há nada melhor que me entregar. No meio desse tempo, enquanto não viesse a Cristo, então Deus, 430 anos depois, deu a lei. E o povo ficou sendo guardado dentro da lei até que viesse a Cristo. Quando chegasse a Cristo, todos passariam a serem conduzidos a Cristo, que é o início da fé. Infelizmente, eles rejeitaram. Nesse meio tempo, eles fizeram da lei uma coisa religiosa, fizeram disso uma religião morta, que guardasse a lei, e eles passaram a não ouvir a palavra de Deus quando Deus mandava os seus mensageiros, mandava os seus profetas. O homem, ele quer montar sua própria estrutura e, na verdade, Deus quer trazer o seu governo aqui na terra, mas o homem rejeita esse governo quando ele já tem a sua própria estrutura montada. Ele não quer mudança, ele já está bem acomodado. Irmãos, é isso que aconteceu em toda a história de Israel. E graças ao Senhor veio a Cristo, só que eles mataram, o Senhor que veio trazer a concretização dessa promessa. Mas
Deus não desistiu, porque Deus sabe que a partir da vinda de Cristo seria gerada a igreja. E agora, irmãos, nós, a igreja, é que temos a responsabilidade de fazer cumprir a vontade de Deus e é encabeçar Cristo sobre todas as coisas, mas em primeiro lugar, nós precisamos ser a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E agora, irmãos, nós, a igreja, é que temos a responsabilidade de fazer cumprir a vontade de Deus e é encabeçar Cristo sobre todas as coisas, mas em primeiro lugar, nós precisamos ser a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, enquanto estamos aqui na terra pregando o evangelho do reino para buscar mais terra, que é o coração dos homens, ao mesmo tempo Deus está, através da palavra que está sendo inculcada em nós, está nos santificando através da palavra que é a verdade. A tua palavra, disse o filho ao pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, graças a Deus, hoje, os convidados nossos hoje, vocês percebem que nas nossas reuniões nós temos muita imersão na palavra, temos grito de guerra. O que nós temos fazendo não são palavras vazias, são palavras que Deus fala conosco e essas palavras precisam ser inculcadas, precisam ser gravadas no nosso coração. E aí a verdade é depositada em nós e ao mesmo tempo a palavra é como uma lavagem. Efésios capítulo 5 fala: Deus está santificando a sua igreja por meio da lavagem de água pela palavra. E a palavra está eliminando todos os elementos do velho homem de nós, e está colocando os elementos do novo homem em nós, e estamos cada vez mais sendo santificados. Aqueles elementos da corrupção do velho homem estão saindo de nós pela palavra, pela lavagem de água pela palavra, e os elementos santos de Deus estão sendo incrustados em nós, constituindo-nos uma igreja santa e sem defeito. É isso que Deus está fazendo. Quando Cristo conseguir, quando chegarmos a ser a plenitude de Deus, Deus então usará a igreja para encabeçar Cristo sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, essa é a nossa responsabilidade. Mesmo que a maioria dos cristãos, a maioria dos irmãos, estão totalmente alheios a isso, desapercebidos disso. Na Bíblia, existe o princípio de vencedores. O Senhor precisa de vocês. Vocês não podem estar distraídos. Vocês não podem estar alheios. Vocês precisam ser como Abraão. Nos consagramos totalmente para o Senhor, para que o Senhor nos use para fazer a sua vontade. Nós, primeiramente, vamos deixar o Senhor nos encher até a plenitude de Deus. Então, é isso que está acontecendo. E nós fomos para o livro de Gálatas, e o livro de Gálatas nos levou para o Gênesis, nos levou para Abraão, não é isso? E nós vimos muitas coisas de Abraão. Ao ver Abraão, nós fomos até ver Noé, vimos o dilúvio, né? Vimos todo o processo que chegou até Abraão. Então, graças a Deus, agora nós chegamos a Gênesis. Não é uma mudança radical, é algo que a gente já vem desfrutando. Vocês entenderam? Então, toda essa linha que o Espírito nos deu, irmão, tá numa coisa só, uma coisa suave. Não estamos dando um cavalo de pau aqui, não. Não estamos dando uma virada, um cotovelo, uma curva em cotovelo, não. Nós estamos seguindo apenas a palavra que vem sendo falada. Tá bom? Então nós vamos entrar em Gênesis agora, tá? O Senhor honra vocês mesmo, né? Vocês estão tendo o privilégio de pegar a primeira mensagem de Gênesis. Por isso eu confio, sabe? Que os últimos serão os primeiros. Não pela capacidade de vocês, pela simplicidade, pelo amor à palavra, pela simplicidade que uma criança tem e também tem um espírito aflito e abatido. Vocês não têm nada para se gabar, não tem nada para se orgulhar, mas vocês têm a palavra.
Vocês têm o Espírito Santo. Vocês têm o poder de Deus. Poder não é do homem, é poder de Deus. Por isso Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Conservem essa simplicidade. Conserve essa humildade. Mas confiando na palavra do Senhor. Deixar o Espírito trabalhar. Então vamos lá. Hoje, a primeira mensagem, eu vou falar sobre o princípio. Não vou nem me estender muita coisa do próprio primeiro versículo, porque o primeiro versículo diz assim, capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então eu vou me ater praticamente só nessa palavra, no princípio, tá bom? Então, no princípio, essa palavra princípio em hebraico é Bereshit, tá? Que significa no princípio. Gênesis, essa palavra Gênesis é a designação do livro na Septuaginta. Vocês conhecem a Bíblia Septuaginta? Já ouviram falar? Não. Septuaginta foi uma tradução do Antigo Testamento, uma tradução grega pré-cristã, antes, do cristianismo, do Antigo Testamento, e na Septuaginta, na tradução, Gênesis significa começo ou origem. Então, Gênesis tem um significado de começo, significado de origem. Então, que significa o princípio, o começo ou a origem? O princípio de quê? Princípio de quê? Começo de quê? Origem de quê? Então, refere-se ao princípio do tempo. Começa o seu tempo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa-se o tempo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que antes da criação, antes de Gênesis 1, versículo 1, não havia tempo. Deus estava na eternidade. Para ele, não tem limitação de tempo e nem limitação de espaço. Deus é um Deus autoexistente. Ninguém criou a ele. Ele é incriado. Ele já existe de eternidade em eternidade. Mas em determinado momento, ele resolve criar. E quando ele cria, inicia-se o tempo. Inicia-se o tempo. Então, antes da criação, não havia tempo. Então, Gênesis é o princípio do tempo, o começo do tempo. O tempo começa com a criação do universo. Quando Deus inicia a criação do universo, inicia-se a contagem do tempo. Com isso, surgem algumas perguntas, algumas questões. Que havia, então, antes do tempo? Essa é uma questão número 1. Inicia-se o tempo, mas antes de iniciar o tempo, o que havia? 2, segunda pergunta. Qual o propósito do tempo? Para que serve o tempo? E terceira pergunta. Quando termina o tempo? Quanto tempo dura o tempo? Se tem um começo, vai ter que ter um fim. Vamos primeiramente para que havia antes do tempo? Essa primeira pergunta. Que havia antes do tempo? Antes do tempo havia a eternidade. Conforme eu já disse, Deus é um Deus autoexistente, sem princípio de dias e nem o fim de existência. Nós, homens, com esse corpo, tem o início, nós temos a data de nascimento, não é isso? Se o Senhor tardar a voltar, nós vamos ter também a data de falecimento. Nós temos o início e o fim, Mas Deus não tem início de dias e não tem fim de dias. É por isso que, depois vou falar melhor sobre isso, quando Deus nos criou com espírito humano
e nós nos tornamos uma alma vivente. O nosso corpo é limitado no tempo e espaço, mas graças a Deus que o nosso espírito, a nossa alma são eternos. Bom, então o que havia antes do tempo? Vamos então ler alguns versículos que você já conhece. Isaías 57, 15. O que havia antes do tempo? Havia Deus, né? Não havia outra coisa, havia Deus. E versículo 15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Mas a primeira parte que me importa nesse momento é que Deus é um Deus que habita a eternidade. Isto é, onde Ele está é a própria eternidade. Não tem princípio de dias, não tem fim do tempo, Ele não envelhece, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus, é autoexistente. E Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre, tá? Como Deus, Ele é o mesmo, não muda nunca, não envelhece nunca, Ele é o mesmo e será para sempre. Tiago capítulo 1, né, versículo 17, toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, nosso Deus, ele habita a eternidade, Ele é o próprio Pai das luzes e, em outras palavras, Ele é a própria luz, né? E agora, indo para o lado da física, tá? Quem viaja na velocidade da luz, o tempo não passa. Não há questão do tempo, é a eternidade, tá? Então, nosso Deus, Ele está nessa eternidade, Ele é a própria eternidade, Ele habita a eternidade. Aí, no capítulo 1 de João, 1 e 2, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Esse princípio aqui, quando é? Esse princípio aqui não é o mesmo princípio de Gênesis 1. Esse princípio aqui na eternidade. Na eternidade era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E esse verbo estava no princípio com Deus. Esse verbo quem é? É Cristo. Então, Cristo estava com Deus já na eternidade. Então, Provérbios capítulo 8, versículo 23, ali diz: desde a eternidade foi estabelecida. Ele está se referindo a quem? Está se referindo a Cristo, que não só é a palavra, ele também é a sabedoria de Deus. Tá? Isso está no versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Por isso que no versículo 23, desde a eternidade foi estabelecida e desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de eu fazer a criação, eu já estava desde o princípio na eternidade. Então, antes de haver o tempo, era a eternidade. Só tu és santo, só tu és santo. Não há Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. só tu és Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando nosso site
Instituto vidaparatodos.org.br. Não há nada melhor que em teus braços sempre estar. Só tu és santo, só tu és santo. A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. O princípio. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. A promessa dada a Abraão. Ao estudar o livro de Gálatas, somos levados de volta à promessa feita a Abraão. Tomamos também como base o livro de Romanos, especialmente o capítulo 4, que nos mostra que em meio a uma geração idólatra, que não buscava o Deus verdadeiro, havia um homem diferente. Enquanto todos buscavam seus próprios interesses e sacrificavam aos deuses estranhos para benefício próprio, Abraão desejava encontrar o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Por causa desse coração buscador, o Deus da glória lhe apareceu. O mais importante é entender que, ao aparecer a Abraão, Deus lhe deu uma promessa. Abraão foi justificado pela fé, creu, confiou totalmente em Deus e não o buscou por interesse próprio. Entregou-se por completo, disposto a obedecer, ir para onde Deus o enviasse e fazer o que ele mandasse. Abraão reconheceu que ele era o Todo-Poderoso, capaz de cuidar dele e de sua família. Dessa forma, Deus lhe deu uma promessa: ser herdeiro do mundo. Aquela terra prometida era parte de algo muito maior. Deus queria, por meio de Abraão e de seu descendente, Cristo, levar o homem a herdar toda a terra. A promessa seria cumprida no Senhor Jesus. Porém, até que ele viesse, Deus deu a lei para guardar o povo. A lei era provisória, mas infelizmente foi transformada em um sistema religioso. O povo deixou de ouvir os profetas e passou a praticar uma religião morta. Já vimos em mensagens anteriores que o homem sempre tenta estabelecer sua própria estrutura. Quando Deus deseja implantar seu governo na terra, o homem resiste, pois já está acomodado. Isso se repetiu na história de Israel. Cristo veio como cumprimento da promessa, mas foi rejeitado e morto. Ainda assim, Deus não desistiu, pois sabia que a partir de Cristo surgiria a igreja. Agora a igreja que tem a responsabilidade de cumprir a vontade de Deus, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Todavia, antes disso, precisamos tornar-nos a plenitude daquele que a tudo enche. Enquanto pregamos o Evangelho do Reino, conquistando corações para Deus, o próprio Senhor nos santifica por meio de sua palavra. Em nossas reuniões, praticamos a imersão na palavra e desfrutamos dos gritos de guerra, que são baseados no falar atual de Deus. São palavras vivas, que precisam ser gravadas em nosso coração. Assim, a verdade é aos poucos depositada em nós, e ao mesmo tempo essa palavra nos purifica. Como disse Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. O livro de Efésios mostra que Deus santifica a igreja pela lavagem de água por meio da palavra. Essa palavra remove os elementos do velho homem e introduz em nós os elementos do novo homem. Assim, somos transformados e santificados até ser santos e irrepreensíveis. Quando tivermos a plenitude de Deus, Ele usará a igreja para fazer Cristo encabeçar todas as coisas, tanto no céu como na terra. Essa é nossa responsabilidade, mesmo que muitos cristãos estejam alheios a isso. A Bíblia nos mostra o princípio dos vencedores. O Senhor precisa de pessoas vigilantes, despertas, consagradas como Abraão. Devemos entregar-nos por completo ao Senhor, para que Ele nos encha até sua plenitude. O estudo do livro de Gálatas nos conduziu ao livro de Gênesis, que nos direcionou a Abraão. Também vimos sobre Noé, o dilúvio e toda a sequência que leva a Abraão. Portanto, ao chegarmos agora a Gênesis, não se trata de uma mudança radical, brusca. É a continuação natural de uma linha que o Espírito vem construindo conosco.
Sigamos o fluxo da palavra profética. Deus deseja que sejamos simples, amemos a palavra e tenhamos um espírito quebrantado, sem nada de que nos orgulhar diante dos homens. Temos a palavra, o Espírito Santo e o poder de Deus. O poder não vem do homem, mas de Deus. Por isso, ele escolhe as coisas fracas, as desprezíveis para envergonhar as fortes. Vivamos com simplicidade e humildade, sempre confiando na palavra e permitindo que o Espírito tenha liberdade para agir em nosso meio. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store. Só tu és santo, não há nada melhor que me entregar a ti. Só tu és santo. Gênesis, princípio, Gênesis, princípio, Gênesis, princípio. Só havia Deus na eternidade, Só havia Deus na eternidade, onde ele habita a única verdade. onde ele habita a única verdade. E Gênesis que é Origem começou, início mais de quê? do tempo. Deus criou o tempo para seu intento, Deus criou o tempo para seu intento. eternal desejo satisfeito ser. Eternal desejo satisfeito ser. Cristo ser cabeça desde céus e terra. Cristo ser cabeça, entre céu e terra. Mediante a igreja tudo se encher. Mediante a igreja tudo assim é que. Só sua palavra E sua palavra é a igreja encabeçada. a igreja encabeçada. Cristo é a vida, Cristo a verdade, Cristo é a vida, Cristo a verdade. Cristo o caminho, como ele é rico. Cristo o caminho, como ele é rico. Qual prontigo justo caiu na terra um dia. Qual prontigo justo caiu na terra um dia. Morreu, deu muito fruto e concedeu-nos vida. Morreu, deu muito fruto e concedeu-nos vida. E como a verdade enche-nos ele nela. Como a verdade enche-nos ele a dela. No meio da palavra em nós se sedimenta. Meio da palavra e nós se sedimentamos. Também é o caminho É o caminho que nos conduz à glória. agora. No Pai introduzido, Vai introduzido. seus corredeiros torna. Herdeiros nós. Seguidores do Cordeiro, 100% engajados. Seguidores do Cordeiro, 100% engajados. E mexe no tempo inteiro, vamos ser arrebatados. E mesmo no tempo inteiro, vamos ser arrebatados. Seguidores do Cordeiro, 100% engajados. Seguidores do Cordeiro, 100% engajados. E mexe no tempo inteiro, vamos ser arrebatados. E mesmo no tempo inteiro, vamos ser arrebatados. Vamos ser arrebatados, vamos ser arrebatados, vamos ser arrebatados. Então encontra, você eu devo saber, você eu devo saber. Só tu és santo, só tu és santo, não há nada melhor que me entregar a ti. Só tu és santo, só tu és santo, não há nada melhor que em teus braços sempre estar. Só tu és santo. Temos assim ainda mais confirmada a palavra profética, e você faz bem em dar ouvidos a ela. É como a uma candeia que brilha no meio da escuridão, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seu coração. Só tu és santo, só tu és santo, não há nada melhor que em teus braços sempre estar. Se você quiser falar conosco, ligue no telefone 61 984 12 7970.
Acabamos de apresentar o programa Rios de Água Viva. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.